Olá, amigos e amigas. Olá, Objetiva, 25 anos. Alegria de nós estarmos juntos. Em função de compromissos, até este meio nos ajuda para estarmos juntos, mesmo que não seja fisicamente. Agradeço muito essa oportunidade e que bom contar com todos vocês também nesta festividade que envolve a Objetiva, toda a equipe, o Sérgio, a equipe, 25 anos, bodas de prata. E a vida precisa ser celebrada. E as conquistas das organizações também merecem celebração. E celebração é sempre estar lado a lado, trocando ideias, permitindo uma reflexão, ajudando para que, de fato, a vida seja sentida profundamente, pensada também, refletida, mas, acima de tudo, celebrada. Então, nós estamos aqui num clima de festa, num clima de alegria, de encontro e, ao mesmo tempo, fazendo trocas. E essas trocas, elas nos ajudam muito, muito para que a gente possa, de fato, olhar para a vida com um olhar totalmente diferenciado. Quando nós paramos, quando nós nos permitimos afastamento da pressa, da velocidade, da cobrança, do atropelo, quando a gente é capaz de sentar, serenar a vida, bom, aí tudo acaba ficando com um outro aspecto. A vida precisa de diferentes óticas e a paciência, a calma, a serenidade nos dão essa possibilidade de olharmos a vida com um olhar renovado. Por isso, vamos aquietar nosso coração um instante, vamos sentir até mesmo a nossa respiração, que às vezes a gente nem lembra se está ou não está respirando. E nós estamos aqui, amigos, e quem nos oportuniza isso é justamente a Objetiva. A temática que nós estamos dividindo nesta noite é uma temática que nos leva a pensar justamente no bom êxito daquilo que nós fazemos e daquilo que nós somos. Claro, a Objetiva olha para trás, 25 anos, bodas de prata, jubileu de prata, e foi um caminho longo percorrido. Mas também ela olha para frente e tem pela frente um universo, um infinito, uma perspectiva enorme de esperança, de busca, de realização. Todos sabemos o quanto a vida pede de nós também perspectivas. E por que não? Sonhos. Uma organização, ela precisa ter sonhos. E os sonhos das organizações, eles vão recebendo o formato do time, da equipe, mas também dos entrelaçamentos que vão sendo construídos com o passar dos dias. Eu vou falar um pouquinho sobre como a fé é essencial para o sucesso empresarial. Primeiro, nós vamos olhar para o ser humano. O ser humano, ele é portador de 4 dimensões. Seria a mesma coisa de dizer assim, do que nós somos feitos? Nós temos o corpo, nós temos um físico, então a dimensão física. Depois, nós temos o intelecto, a dimensão intelectual. E temos também sentimentos e emoções, a dimensão emocional. Temos ainda uma abertura para o transcendente, que é a dimensão espiritual. Vejam que nós não estamos ainda falando de religião, e talvez nem falemos tanto de religião. Mas o ser humano, enquanto constituição existencial, o ser humano é corpo e alma.
Nós temos a dimensão física, temos a questão da capacidade reflexiva, do aprendizado, da inteligência, né? O QI, o quociente de inteligência foi mensurado por muito tempo. Nós temos sentimentos e emoções, mas nós temos também um mistério dentro de nós. E a própria ciência traz presente este mistério. Este mistério como algo muito maior do que aquilo que a capacidade humana consegue absorver, entender, explicar. Se nós pensarmos bem aquilo que nós sentimos, a gente nem sempre sabe traduzir em palavras. Aquilo que nós pensamos, idealizamos, também nem sempre a gente consegue dimensionar isso como compreensão. Então, aquilo que causa em nós admiração, aquilo que causa em nós também um aspecto de elevação, isso de uma forma tão genuína, essa é a dimensão espiritual. É denominada como dimensão espiritual. Agora, só fazendo um parêntese, por que nós temos religiões? Como é que começou esse processo de construção religiosa? Justamente por causa da abertura que cada pessoa tem dentro de si para algo que é infinito, que transborda, que é inexplicável, que é admirável, mas também que é misterioso. E por causa disso é que as religiões se estruturaram para nos permitir também nos desenvolver a partir da inteligência espiritual. Vejam que é denominado de inteligência. Nós temos a inteligência intelectual, temos a inteligência emocional e temos também a inteligência espiritual. Para que uma pessoa se realize plenamente, ela tem que ter esse todo, inteligência intelectual, inteligência emocional e espiritual, ocupando o quê? Um corpo físico. Vamos fazer uma comparação que é muito simples, talvez nem para todos seja significativa. Por que a gente vai para uma academia? Por que a gente faz exercícios? Por que a gente exercita o corpo? Bom, porque nós temos uma dimensão física e ela precisa se manter saudável. Agora, por que eu tenho uma tendência de me adequar ou me aproximar ou me conectar também, às vezes, através de alguma religião? Por quê? Porque dentro de nós a espiritualidade é tão forte que ela é ritualizada por uma religião, ou por esta, ou por aquela. Nós vivemos numa região onde que tem ao menos 2 indicativos de públicos. O Santuário de Caravaggio, a dimensão espiritual, a espiritualidade mariana, que veio já há tantos anos, né, que está aqui. E cada ano aumenta mais. Durante a semana, que não ia muita gente, hoje é muita gente, nos domingos, nos fins de semana, né? E nós temos também o templo budista em Três Coroas. Por que as pessoas estão se dirigindo para esses lugares? O pessoal acaba dizendo são lugares de muita energia. São lugares onde que espiritualmente nós também nos sentimos muito à vontade. Muito à vontade. Por quê? Porque está correspondendo a uma necessidade que é inerente ao ato de existir. Se o ser humano precisa se alimentar materialmente porque sente fome, espiritualmente nós temos que nos saciar, porque nós buscamos o infinito. Nós alcançamos o infinito.
E no alcance do infinito, nós também descobrimos o que significa a bondade, o que significa o amor, o que significa o perdão. Vejam que o Dalai Lama, quando vai definir espiritualidade, ele fala que se trata de qualidades, são qualidades humanas, tais como a alegria, o perdão, a paciência. Toda essa dinâmica onde tu te humaniza, é aí que nós entendemos. Não desenvolver a espiritualidade é não humanizar-se plenamente. E muitas vezes a gente acaba constatando e até expressa isso numa linguagem muito popular. Quando uma pessoa destoa daquilo que nós achamos que é normal, a gente diz, nem parece gente. Essa expressão, não parece gente, ela tem a ver com a questão da existência nossa também como alma. Nós somos corpo e nós somos alma. Corpo e alma. Nessa dualidade, numa unidade, porque nós não somos separados, corpo de alma, né? Matéria e espírito. Nessa unidade está a possibilidade da realização plena. Da realização plena. Então, para uma pessoa ser de fato gente, para ser de fato plenamente ser humano, ela tem que estar bem fisicamente, ela tem que estar bem intelectualmente, isto é, buscando, aprendendo, tendo essa postura de sermos eternos aprendizes, querer aprender. Mas também nós temos que acomodar, organizar, harmonizar nossos sentimentos. Por quê? Porque a gente pode ser capaz do ótimo, mas também a gente é capaz do péssimo. Alguns registros que nós temos conosco lá da infância, esses registros, eles estão aí esses registros. E a gente tem que saber o que fazer com esses registros, né? Porque isso aí que entra uma importante, até vou dizer assim, olha, uma dica importante. Nós precisamos, de tempos em tempos, buscar uma terapia. Buscar uma terapia. Se uma pessoa não busca terapia, ela vai somatizando tantas coisas que num determinado momento, talvez ela não consiga avançar. Não consiga avançar. Então, como é importante nós também cuidarmos do nosso emocional. Às vezes nós estamos quebrados emocionalmente. Às vezes a gente está quebrado justamente porque não investimos muito no emocional e porque nós temos um certo tabu em relação à terapia. Mas também nós temos que dar conta do espiritual. E é interessante, conforme a maturidade vai chegando, a necessidade espiritual vai aumentando. E nós precisamos fazer com que a espiritualidade corresponda ou sacie esse desejo de vida, esse desejo de alma, né? Porque só o corpo, se eu estou bem cuidado fisicamente, mas não estou bem emocionalmente e nem espiritualmente, porque quando não se está bem emocionalmente é porque também não está bem espiritualmente. Tem uma ligação, uma intercorrência contínua entre o espiritual e o emocional. Por isso, falar de espiritualidade não é apenas um modismo momentâneo. Falar de espiritualidade vai ser uma questão muito acentuada nos próximos tempos. E aí que nós vemos assim, nós somos de uma cultura ocidental, da agitação, do fazer, do possuir, do ter, do apegar-se. Inclusive, nós somos da ganância. E a ganância está machucando muita gente e arrasando muita gente. Enquanto que nós somos assim, enquanto ocidentais, os orientais, eles acabam
sendo mais, não digo mais light, mas eles são mais espiritualizados. Nós até copiamos muitas técnicas que eles usam para acalmar, para respiração, para meditação, porque eles são mais espiritualizados. E talvez eles vão ensinar o mundo ocidental o quanto importante é o silêncio, o quanto importante é o perdão, o quanto importante é ter ambientes saudáveis a partir da paz, de fazer o amor circular, da aceitação, que muitas vezes se usa a palavra tolerância, e eu não sou muito desta palavra, porque não basta tolerar, eu tenho que respeitar o outro enquanto ser humano. E para mim o respeito é uma forma de amor, o respeito é uma forma de amor. Bom, as 4 dimensões: física, intelectual, emocional e espiritual. O que eu sou como pessoa, não posso diminuir ou apenas privilegiar uma parte ou outra, não, onde quer que eu esteja. E onde nós ficamos a maior parte das horas de um dia? Nós ficamos dentro das organizações, ou em função das organizações. Hoje, o lugar físico, geográfico já é relativo, porque nós temos também um mundo virtual. Agora, nós precisamos estar totalmente completos, onde quer que estejamos, quer seja fisicamente, quer seja virtualmente. E nós temos que ser quem nós somos. Às vezes, não sei se acontece com vocês, a gente olha uma foto numa das redes sociais e depois encontra a pessoa pessoalmente e vê que tem uma distância muito grande, uma diferença muito grande. E essa diferença, ela é significativa quando ela também é uma diferença emocional e também espiritual. Bom, se nós somos seres integrais, onde quer que a gente vá, ou no que a gente estiver envolvido, no mundo do trabalho, na questão da educação formal, na convivência, no prédio onde a gente reside, na quadra com os vizinhos, no grupo de amigos, no esporte, eu tenho que ser alguém bem fisicamente, intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. A medicina já está muito preocupada com as consequências mentais da pandemia. As consequências mentais da pandemia. Essas consequências, elas são volumosas. Quem trabalha no dia a dia sabe. E também dentro das organizações, a gente percebe o quanto essas questões mentais, elas estão visíveis já. É por causa da pandemia? Não se sabe dizer ainda, certamente teremos pesquisas. Mas o que a pandemia fez? Mandou a gente ficar em casa. O fato de ter que ficar em casa não foi o problema. O problema, claro, nós tivemos que nos isolar de pessoas, mas olha, praticamente todos tiveram a oportunidade de uma comunicação diária virtual. Então não foi o fato de não estarmos juntos. Claro, tivemos perdas, tivemos pessoas entubadas, vários dramas. Mas a pandemia, ela também nos acomodou e talvez a gente não tenha progredido. Quando que a gente se acomoda? Quando a gente não precisa agradecer por estar vivo. Quando a gente acha que estar vivo é um direito e não deixa de ser, mas é uma obrigação de alguém que a gente não sabe quem é. Mas nós estamos vivos. Então a gratidão, ela é muito importante para que a gente possa estar bem nesse momento onde na nossa história nós tivemos um capítulo chamado pandemia. Um capítulo chamado pandemia. Querer ser diferente sempre é bom e nós podemos melhorar. E aqui entra o primeiro passo das melhorias, e eu quero chegar nas organizações. As melhorias acontecem quando a gente
experimenta a humildade. Como é importante ser humilde. Como é importante não precisar concorrer com ninguém. Mas por que não concorrer com ninguém? Por sermos capazes da excelência, por sermos capazes do nosso melhor, por entregarmos mais do que a expectativa da outra pessoa. Então vejam que para que aconteça tudo isso, nós precisamos estar bem emocionalmente, fisicamente, mas também nós precisamos estar bem espiritualmente. E eu quero aqui dizer, antes que eu esqueça, depois de frisar, eu tenho plena consciência de que a gente só fica bem de uma forma criativa, quando a gente só fica num estado bom de criar, de fazer, de pensar, de iluminar, de imaginar, de detalhar, quando a gente está bem espiritualmente. A pessoa criativa normalmente é a pessoa equilibrada espiritualmente. E aí aquela força, aquela fé, aquela energia simplesmente transborda. Mas por que a fé é importante? Porque dentro de nós existe uma sede, uma necessidade profunda de satisfação espiritual. Nós precisamos estar bem espiritualmente, dia após dia. Dia após dia nós temos que estar bem. E esse estar bem, ele implica muito na resposta espiritual. E o que isso tem a ver no sucesso empresarial? Olha só, se uma equipe não estiver sintonizada, mas para estar sintonizada, ela tem que estar bem espiritualmente e também emocionalmente, a equipe não vai adiante. Hoje nós temos muito problema de relação, muito problema de convivência. Hoje, essa questão de puxar o tapete um do outro, essa questão de denegrir a imagem do outro ou tecer comentários desnecessários, e tudo isso só acontece porque a gente não tem uma capacidade de harmonizar espiritualmente. Uma pessoa vazia espiritualmente, ela não vai contribuir com uma equipe. Ela não vai comungar com a missão da organização. Ela não vai estar preparada para criar, para exercitar a criatividade. Ela vai ter mais problemas do que soluções. E nós precisamos o quê numa equipe para poder ter um sucesso empresarial? Bom, primeiro nós temos que selecionar bem as pessoas. Depois, nós temos que também integrar. E olha, integração não é contar a história da empresa apenas. Integração é muito mais do que isso. A gente até pode contar na integração o histórico da empresa, mas nós precisamos colocar as pessoas lado a lado e, em alguns momentos, olho no olho. A pessoa precisa transbordar um pouco da sua história, porque depois essa história vai ser visualizada nas atitudes. Então a formação de equipes depende muito da seleção, sim, mas depende também de como a organização está preparada, disposta de desenvolver pessoas. Dentro da gestão de pessoas, dentro do RH, uma das coisas que eu valorizo muito é o desenvolvimento de pessoas. Isto é, nós temos que desenvolver as pessoas. Elas precisam estar em contínuo aprendizado, não no sentido de desenvolver habilidades. As habilidades, ok, elas já estão no currículo, elas fazem parte do contrato, né, que foi firmado.
Agora, nós temos que desenvolver os aspectos humanos. O que a gente quer de uma equipe? Que tenha bondade, que tenha compreensão, que tenha perdão, que tenha diálogo, que tenha alegria. E isso não se faz só com o churrasco da equipe. Não se faz somente com uma festividade ao redor da mesa. Se faz com muita escuta. Exercitar a escuta, treinar a escuta, né? E aí que nós vemos o quanto muitas empresas não investem no desenvolvimento de pessoas. A gente quer capacitar as pessoas para as novas tecnologias, nós queremos capacitar as pessoas para as tendências que o mundo apresenta, ok. Mas eu tenho que investir no humano. Eu acho que, porque a gente desconhece muitas vezes quem é o ser humano e quais são as suas necessidades, porque a gente desconhece isso, é que a gente não investe muito no desenvolvimento das pessoas. E desenvolver, eu vou frisar aqui, desenvolver não é apenas o desenvolvimento de habilidades. O desenvolvimento precisa ser integral. Aí, claro, para ser integral, nós vamos cuidar do corpo, por isso que tem a ginástica laboral, todos esses exercícios, né? Por isso que tem o refeitório na empresa, o vale alimentação. Por quê? Porque nós cuidamos do corpo, mas nós temos que ter também algumas assessorias psicológicas, né? Da psicologia e, por que não, algumas assessorias também espirituais. Ah, mas vamos tocar num campo, religião, vamos lembrar assim, ó, religião é caminho. Para chegar aqui em Farroupilha, qual é o caminho que pode ser tomado? São vários caminhos. Agora, os caminhos podem ser identificados como religião. O que é a espiritualidade? É a força que te faz caminhar. E essa força precisa ser cuidada, precisa ser desenvolvida. A espiritualidade vai chegar cada vez mais forte dentro das organizações, porque é o local onde nós estamos mais tempo. Ou, se não digo local como endereço geográfico, é a função que mais nos ocupa. A gente é trabalho, nós somos trabalho, mas para tanto nós temos que estar bem. Fisicamente, eu vejo que eu estou insistindo, intelectualmente, né, no aprendizado contínuo, emocionalmente e espiritualmente. Para estar bem, nós precisamos, cada coisa precisa do seu espaço. Nós temos o intervalo do almoço. E que tal se um dia tivermos um intervalo espiritual? Por um momento de meditação, por um contato com a natureza, por um momento de silêncio. Nós não temos visto as manifestações externas. Ninguém está nos contando que os sabiás nessa época já começaram a cantar. Ninguém está nos dizendo que os ipês já estão florescendo, alguns já floresceram. E nós estamos correndo, botamos fone de ouvido, nós não queremos ouvir os sons da natureza, nós não temos muito contato com a natureza. Então vejam o quanto isso é significativo, prestar atenção nisso, até para crescermos. Bom, nós estamos aqui desenvolvendo a temática da como a fé é essencial para o sucesso empresarial. Quando a gente fala de fé, a gente fala do imaterial. E nós falamos também de propósito. E a pergunta que se faz e se ouve seguidamente é: qual é o teu propósito? Isto é, o que você consegue fazer, mas não tem nenhum retorno material? O que você veio fazer aqui neste mundo? Que lugar você ocupa neste universo? E olha só,
Um dia nós não vamos mais estar aqui fisicamente. Aí nós vamos passar, quando alguém parte, quando nós partirmos, os outros vão passar por uma experiência de luto. O que é o luto? É um processo onde tu tem que te desapegar da imagem, da existência física da pessoa e passar por uma existência espiritual. Esse processo é longo. Quando é um familiar mais próximo, a psicologia voltada à questão do luto diz que demora de 2 a 3 anos para a pessoa conseguir fazer a passagem do material para o espiritual, da existência física que não é mais, que se tornou um pouco de cinza, para uma existência espiritual. Então vejam, nós estamos ao redor do físico, tal, da inteligência. Por muito tempo a gente aplaudiu a esperteza. Por que nós temos ainda roubo de carro e desmanche de carro? Sabe por quê? Porque tem quem compra peças. E ainda conta para todos que conseguiu a peça tal por um valor muito inferior ao preço de mercado. Então, nós não nos damos conta que nós estamos sustentando a antiética, a falta de ética. Vejam que uma pessoa espiritualizada, pegando tudo isso, às vezes eu acabo lembrando de coisas e querendo também lembrar, passar esses detalhes, ou menos passar não, dizer esses detalhes. Mas olha só, a questão da espiritualidade, ela é extraordinária, porque a espiritualidade e a fé, e aqui vamos falar a palavra fé, que na nossa região é tão forte, a palavra fé, ela nos deixa, bom, eu até faço essa junção aí, quem tem fé fica de pé, quem tem fé fica de pé. Então, o fato de nós termos fé, a fé e as obras, elas caminham juntas. Então, o que a fé me proporciona? A bondade, tudo, a compreensão, o aceitar que o outro seja diferente e tal, a lealdade, a transparência. A fé se encosta muito no campo da ética e até uma se alimenta da outra. Mas a fé, ela precisa ser sustentada pelas orações que cada um faz, do jeito que achar que deve fazer, pelos rituais que pratica, mas também a fé nos coloca lado a lado com as obras. Fé e obras caminham juntos. Na carta, São Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então, se a gente quiser saber qual é a fé de uma pessoa, dê uma olhada nas obras que ela faz. Ah, mas a avó só fica em casa. Nossa, ela cuida da família, ela prepara o almoço, ela tem um cuidado muito, muito especial. Claro, fé e obras. Fé e obras. Não importa o volume do que se faça. Quanto menos visível, melhor dizendo, menos visível o que a gente faz em nome da fé, mais retorno, mais ajuda, mais ganhos a gente tem. O brabo é quando a gente faz uma pequenininha coisa e a gente quer aplauso, quer distinção, a gente quer que todos visualizem. O bom é fazer sem aplauso. Sem aplauso. Então, vejam o quanto a fé é importante. Uma das coisas que une uma equipe de trabalho é quando essa equipe joga futebol junto, também. Quando faz um passeio junto, faz um encontro das famílias, também. Mas olha só, quando a equipe se une para fazer o bem para alguma pessoa necessitada, uma criança pobre, para alguém que... Até o fato de doar sangue como equipe, isso faz o amor circular
de uma forma extraordinária. Então vejam, lá, voltando atrás, o ser humano é um ser dotado de inteligência, é portador de um corpo físico, tem sentimentos e emoções e tem uma abertura para o transcendente. Quando nós nos damos conta disso e levamos isso para o mundo das organizações, eu não sou muito da palavra sucesso, até porque eu acho que sucesso, dependendo da linguagem e para quem a gente diz, né? Mas sucesso às vezes pode ser momentâneo. Agora, a realização é muito maior e muito mais consistente. Por exemplo, a fé pode nos ajudar na realização pessoal e empresarial. Uma empresa que trata como gente os seus funcionários vai ser uma empresa, vamos usar agora a palavra, de sucesso. Ah, mas não tem correspondência. Nem sempre eles correspondem. Claro, às vezes tu dá um aumento, daí 2, 3 meses, de novo é o mesmo problema. Vamos lá. Agora, quando tu desenvolve também espiritualmente, mas antes tu te desenvolve emocionalmente a equipe, claro que depois a espiritualidade já está a caminho e ela vai se desenvolver de uma forma muito bonita, muito significativa. Todos nós precisamos nos encontrar espiritualmente. Passou o tempo de fazer de conta. Quando eu ouço alguém dizendo, eu sou católico relaxado, eu fico pensando, meu Deus, seja alguma coisa que não precise ser relaxado. Seja alguém com distinção, isto é, com a humildade, mas também com essa vontade enorme de viver e de querer cultivar a espiritualidade. Acontece muita fofoca nas empresas? Acontece. E sabe de uma coisa? A fofoca ela é em decorrência da falta de encontro das pessoas. De encontro. E esse encontro ele precisa passar pelo emocional e também pelo espiritual. Tem pessoas que são muito pesadas. Mas não só porque têm problemas pessoais, mas porque são pessoas que não entenderam que estar vivo é a maior glória. A maior glória na terra e também no céu. Estar vivo. Se nós tivermos esse cuidado de desenvolver as pessoas, também na espiritualidade, desencadeando um processo de cultivo da fé, nós vamos ter também resultados também materiais, além de uma equipe feliz. Hoje já tem muita literatura, vários livros publicados, artigos que falam de empresas com alma. Empresas com alma. Como seria uma empresa com alma? Pessoas alegres, pessoas espiritualizadas, pessoas bondosas, pessoas de compreensão mútua, de aceitação dos defeitos do outro, dos erros, das fragilidades, né? Pessoas capazes da entreajuda, pessoas que olham para mesma direção para o infinito. Então essas seriam as empresas com alma, empresas com almas. Todos nós sabemos que as empresas com alma são empresas de pessoas felizes, Às vezes a gente olha se uma empresa é saudável somente pelo balancete, pelos resultados. E vocês sabem que a contabilidade às vezes também ela consegue trabalhar números, né? E de acordo com a vontade da pessoa, ela pode trabalhar. Mas todos nós precisamos olhar como é que estão as pessoas além do balancete.
Claro, vocês têm toda uma experiência nisso, né? Eu sou um gestor social, nós temos 21 projetos sociais e junto nesses projetos a gente tem com carteira assinada, com vínculo empregatício, aproximadamente 300 funcionários. Eu sei como é que é, eu sei da insatisfação de alguns, de tudo, né? Mas nós sabemos que são equipes que podem ser desenvolvidas. E olha só, na Bíblia, um dos livros é chamado de Livro dos Provérbios. O Livro dos Provérbios é uma coletânea de frases de efeito, nós poderíamos dizer assim, né? Que foram ditas ao longo da história e o autor bíblico um dia juntou tudo isso e se tornou o Livro dos Provérbios. São aquelas pérolas que às vezes uma pessoa que nem estudou tanto e sabe, tem uma sabedoria enorme e nos ensina com isso. São frases de efeitos, falando uma linguagem hoje. Mas olha só, uma frase de efeito, se não aprende no amor, aprende na dor. É um provérbio, é uma coisa certeira, é algo bem pontual, que ensina muito. Mas olha também uma outra frase que uma pessoa um dia me disse e eu guardei e guardo com carinho. E por que guardo com carinho? Quando eu tenho oportunidade eu acabo dizendo essa frase. Quem reparte fica com a melhor parte. Quem reparte fica com a melhor parte. E a melhor parte é viver bem a vida. A melhor parte é poder fazer o bem. Quem tem oportunidade de repartir o alimento, de repartir um lanche, de dar 1 quilo de alimento, de fazer alguma coisa, bom, quem tem essa oportunidade, nossa, não é obrigação, fazer o bem não é obrigação. A nossa felicidade depende muito do bem que nós praticamos. Do bem que nós praticamos. E aqui eu queria trazer presente o Mão Amiga, o projeto Mão Amiga, que está tão presente em Farroupilha. E o projeto Mão Amiga que teve um momento de perda de alguém que fez a passagem da terra para o céu, a Rita, desde o princípio no Mão Amiga, dando conta dessa proposta da gente cuidar das crianças que não têm vaga nas escolinhas, mas também do contraturno da escola. O Mão Amiga existe porque tem muita gente sofrendo, mas também ele existe, se sustenta e está indo adiante. O Mão Amiga está completando neste 7 de setembro 13 anos, o Mão Amiga Caxias. Depois nós tivemos o Mão Amiga Flores da Cunha, depois o Mão Amiga Farroupilha e depois o Mão Amiga Bento Gonçalves. Nossa, tudo isso é simplesmente extraordinário, extraordinário. E aqui nossa prece pela Rita, que lá do céu ela olhe sempre por aquilo que ela amou profundamente, o Mão Amiga Farroupilha. E que nós possamos exercitar a nossa espiritualidade. Fé e obras caminham juntas. Elas se sustentam mutuamente. E fazer o bem é um prazer, porque quem reparte fica com a melhor parte. Objetiva, parabéns. Parabéns, Objetiva. 25 anos. Parabéns a todos vocês que estão prestigiando esse momento de encontro, esse encontro onde partilhamos e utilizamos, no meu caso, utilizamos desse recurso para podermos estar sintonizados, né? E esse é também um grande avanço da tecnologia, mas é uma obra humana, a inteligência humana que nos possibilita isso. E olha só, eu vou tomar liberdade, não combinei, ninguém me deu o aval, mas eu também não perguntei. Vou tomar a liberdade da gente rezar junto um Pai Nosso, agradecendo a trajetória
da Objetiva 25 anos. Agradecendo todo o bem praticado, todas as transformações oportunizadas, mas também agradecer por todo o futuro. Quem completa bodas de prata já está ensaiando bodas de ouro. Isso é bonito, é maravilhoso. Então, agradecidos, também pedindo pela saúde, pedindo por farroupilha, pedindo pelas nossas famílias, pelas nossas empresas, pelas nossas organizações. Muitos ainda sofrem as dificuldades, as consequências de um período exigente. Vamos rezar, respeitando quem reza diferente, sem problema nenhum. Toda prece não se limita a palavras. Toda prece tem uma intenção. E a nossa intenção hoje é gratidão. E gratidão que se faz louvor aos céus. Rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Olha, peço desculpa se cansei vocês nesse longo monólogo, mas acho que a temática, Farroupilha, geograficamente tem uma história espiritual. Santuário de Caravaggio. Mas Farroupilha tem também uma história de presença de outros povos aqui, e uma delas é Nova Milano, com a chegada dos imigrantes, e eles trouxeram a devoção a Caravaggio. Mas o nosso Rio Grande do Sul sempre foi um povo de muita fé. As religiões podem ser diferenciadas, são diferentes. As crenças, ok, diferentes. Mas nós temos dentro de nós uma dimensão espiritual que a gente quer que se desenvolva cada vez mais. Por quê? Porque nós queremos pessoas realizadas, municípios realizados e empresas com alma, empresas felizes e realizadas. Já que rezamos o Pai Nosso, vou tomar liberdade também de invocar a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, perdão por não estar aí para abraçar, né, principalmente a equipe da Objetiva, mas um abraço a todos vocês e estamos em sintonia. Que bom que a gente olha para a mesma direção e que bom que a gente pratica o bem, porque quem reparte fica com a melhor parte. E o mão amiga sabe muito bem o que significa isso. Paz e bem, santa alegria.